O lucro da ISA Energia tem queda forte, mais de 40% no quarto trimestre de 2025, mas, ao mesmo tempo, a empresa anunciou 279,3 milhões de reais em dividendos. Será que é uma boa oportunidade de entrada? E se o lucro caiu tão forte, como a ISA ainda vai pagar dividendos? Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar os números e explicar o que está por trás dessa última queda nos lucros da ISA. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Indo direto aos números, que é o que interessa, no quarto trimestre de 2025, a ISA Energia registrou um lucro líquido de 482 milhões de reais, uma queda de aproximadamente 40% versus o quarto trimestre de 2024. Apesar dessa queda de mais de 40% no lucro, o EBITDA da ISA Energia cresceu 7,5% no trimestre, alcançando cerca de 854 milhões de reais. E mais do que isso, a margem EBITDA ficou em aproximadamente 76,2%. Isso é uma margem extremamente elevada. Mas o que isso significa na prática? Significa que a operação da empresa continua muito eficiente. A receita líquida teve uma leve queda de 3,1%, novamente em comparação com o quarto trimestre de 2024, ficando em torno de 1,12 bilhão de reais. Ou seja, não houve um tombo operacional, não houve colapso de receita. O que houve foi uma leve acomodação, algo relativamente comum em empresas do setor de transmissão. E mesmo com essa pequena retração na receita, a empresa conseguiu expandir seu EBITDA. Isso mostra controle de custos, eficiência operacional e previsibilidade no modelo de negócio. Em empresas transmissoras, o EBITDA é uma métrica muito relevante, porque ele mostra a capacidade da empresa de gerar resultado antes do impacto da dívida. E aqui está o ponto-chave. O problema da ISA Energia não está na operação, está no financeiro. A geração operacional continua sólida, a margem continua robusta e isso é sinal de que o modelo de negócio permanece saudável. Agora a grande questão é, essa eficiência operacional será suficiente para compensar o peso da dívida nos próximos trimestres? É isso que o mercado vai acompanhar de perto. E falando em estrutura financeira, a dívida líquida subiu cerca de 38%, chegando a aproximadamente 14,1 bilhões de reais. Logo, a empresa teve que gastar mais com juros e encargos sobre empréstimos. E como consequência disso, a despesa financeira da ISA no trimestre foi de 354,7 milhões de reais, alta de 34% em relação ao quarto trimestre de 2024. Em empresas intensivas em capital, como transmissoras, o crescimento normalmente vem acompanhado de aumento de dívida. O problema é quando o custo dessa dívida pesa demais no resultado. E em um cenário de juros ainda elevados, isso impacta diretamente no lucro líquido, ou seja, operação forte e financeiro pressionado. E mesmo com essa queda no lucro, a companhia aprovou a distribuição de 279 milhões de reais em dividendos. Isso representa aproximadamente 0,42 centavos por ação. O valor será dividido em 3 parcelas equivalentes de aproximadamente 14 centavos por ação, mas o pagamento ocorrerá de uma só vez, no dia 29 de abril. Ou seja, lucro menor, mas ainda assim geração de caixa suficiente para remunerar o acionista. Para ter direito aos dividendos, você que tem interesse em aportar na ISA precisa estar posicionado nas seguintes datas: 14 de março, 2 de abril e 17 de abril. E como mencionei anteriormente, o pagamento será feito de forma única no dia 29 de abril. Lembrando que, após a data ex-dividendo, é comum que a ação sofra ajuste técnico no preço. Agora um ponto importante. Em aviso aos acionistas, a ISA Energia lembrou que os acionistas que receberem mais de 50 mil reais por mês em dividendos estarão sujeitos à retenção de 10% de imposto de renda direto na fonte. Isso também vale para investidores não residentes, independentemente do valor distribuído, devido à lei que retornou a taxação de dividendos no Brasil. Por isso, a ISA informou que o valor líquido do dividendo será de 0,12 centavos por ação e por parcela nesses casos. Para a maioria dos pequenos investidores, isso não deve importar, mas quem tem posição grande precisa considerar esse desconto. Já no acumulado do ano de 2025, os números também mostraram desaceleração. O lucro líquido total ficou na faixa de 1,72 bilhão, que era de aproximadamente 21,7% em relação a 2024. A receita anual ficou em 4,35 bilhões de reais, com retração de 4,5%.
O EBITDA acumulado foi de 3,45 bilhões de reais, leve queda de cerca de 2,4%. Por fim, não foi um ano de crescimento, foi um ano de pressão financeira para a ISA Energia. Agora, falando da reação do mercado como um todo, com a divulgação do balanço na terça-feira, as ações de prefixo ISA-E4 caíram mais de 3%. Embora, no dia de hoje, quarta, as ações com a finalização do pregão registrou uma alta de 2%, sendo ISA-E4 cotada nesse momento a R$ 29,08. Isso mostra que o mercado ficou mais atento à queda no lucro do que o anúncio dos dividendos, porque o mercado sempre precifica o futuro, e o aumento da dívida é um ponto que exige monitoramento. Agora, falando do que realmente interessa para você, investidor que é focado em renda, dependendo da cotação recente, o dividend yield gira em torno de 6 a 8%. É interessante, principalmente para quem busca renda no setor da energia, mas aqui entra um ponto estratégico. ISA é uma empresa de transmissão de energia. É um setor regulado, receita relativamente previsível, margens altas, mas crescimento mais limitado. Isso nos traz outro ponto crucial para você que deseja aportar na ISA nesse momento, que são os riscos. O primeiro risco a se observar é o endividamento elevado. Com 14 bilhões de dívidas, a empresa fica mais sensível ao cenário de juros. Segundo ponto, se o custo da dívida continuar pressionado, o lucro pode seguir enfraquecido. E terceiro ponto, apesar de se tratar de um setor defensivo, ele depende de regras regulatórias e de reajustes tarifários. Por fim, vale reiterar que não é uma empresa de crescimento explosivo, é um papel mais voltado para renda e estabilidade. Resumindo, a operação da ISA segue eficiente, o EBITDA está forte, as margens estão altas e os dividendos serão pagos mesmo com lucro menor. Mas a dívida está elevada, o lucro está pressionado e a ISA nesse momento está sensível ao cenário de juros. ISA E4 continua sendo uma ação interessante para quem busca renda e previsibilidade do setor elétrico, e esse resultado negativo pode virar uma oportunidade de entrada, mas o investidor precisa sempre acompanhar de perto a evolução da dívida e do custo financeiro. Agora eu quero saber, você já tem ISA na carteira? Acha que a queda no lucro preocupa ou os dividendos compensam? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir sua opinião. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa, com foco 100% em fundamento, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco e não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!